Então, tá ok. Pessoal, o primeiro conteúdo desse bimestre foi margem de contribuição, né? Nós entendemos lá pelo vídeo e pelo material que eu postei, que a margem de contribuição é a diferença entre preço de venda e custos e despesas variáveis. Então, vou pegar o preço de venda, né, e vou subtrair aqui meus custos e despesas variáveis, vai dar a margem de contribuição, que é o valor que cada produto, cada unidade vendida contribui, né, para pagar lá as despesas fixas. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu compro um produto, né, por dois reais, né, e vendo ele por, preço de venda, vendo ele por R$4, né, a minha margem de contribuição, né, a minha margem de contribuição vai ser o preço de venda, né, que eu paguei, menos o custo variável, que é o custo direto dele, né, vai ser R$2 aí. Então, o que isso significa? Que esses R$2 aqui, ele vai contribuir para pagar o meu custo fixo. Então, se o meu custo fixo, por exemplo, o meu custo de despesa fixo por mês, que é aquele custo fixo? Aquele custo que, independente se a empresa vender ou não, ela vai ter. É de R$10.000 por mês dentro da empresa, significa que quando eu vendo uma unidade do produto, eu já paguei R$2, então eu vou dever lá R$9.999,98. Então eu vou ter lá apenas R$2 contribuído para pagar meu custo fixo, subtraindo 9.000 lá, então eu vou ter que vender N de unidades para conseguir pagar meu custo fixo. Então, a margem de contribuição não é o lucro, mas é o valor pequeno que cada produto vendido, ele vai somando aquele valor pequeno, que vai chegar num ponto de equilíbrio que eu vou ter pago todo o meu custo e minhas despesas fixas durante um mês. Então, o que ocorre? A margem de contribuição, ela é o preço, né, que eu vou ter lá pago, né, vou ter preço pago naquele produto, vai ser meu custo variável, o preço de venda, eu vou pegar o meu preço de venda, subtrair o meu preço pago no produto e eu vou ter essa diferença, ela vai contribuir para que eu possa pagar, né, pagar todos os meus custos fixos durante um período, esse período de 30 dias, 60 dias, enfim, período operacional da empresa. Vai depender aí qual é o período que uma empresa determina, né, as suas operações. Então, o que ocorre é a seguinte situação. Quando eu falo em margem de contribuição, eu não estou falando no lucro efetivo, eu estou falando no lucro operacional, que ele vai estar contribuindo para pagar as minhas despesas operacionais fixas. E ele é a base de um gerenciamento da empresa, tem aí as informações, essas informações efetivas, né, para fazer o gerenciamento de quanto que ela precisa vender, né, e qual que é o preço de venda que ela precisa aplicar sobre o produto. Então, o que acontece é o seguinte, nós falamos aqui no PEC, né, o que é o PEC? É um ponto de equilíbrio contábil econômico. Nós notamos que no PEC ele vai ter a margem de contribuição. Significa o quanto que eu preciso vender para pagar todos os meus custos e as minhas despesas variáveis. Então, o que acontece na seguinte situação? Por exemplo, né, eu vou ter lá R$10.000, né, 10 mil, que são as minhas despesas fixas e custo fixo, eu divido por R$2. Então, quantos produtos em unidade eu preciso vender, né, para pagar todos esses custos fixos, que é meu ponto de equilíbrio zero. É o momento em que eu não vou ter lucro e também não vou ter o prejuízo, né? Eu vou estar empatado 0 a 0. Então, quando eu faço isso, eu vou ter que, eu preciso então vender daquele produto, tendo a margem de contribuição, 5.000 unidades.
durante um mês. Se eu vender 5.000 unidades, a partir das 5.001 unidades, né, que eu vou ter daí um lucro de R$2. Então, o que eu faço é o seguinte, eu estou definindo aqui uma meta de vendas. Eu vou falar para meus vendedores, ó, a minha meta aqui de venda é de 5.000 unidades por mês, né, mínimo. Então, tem que vender 5.000 unidades. Se eu vender 4.999 unidades, eu vou ter prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio contábil aqui, ele está me dizendo que eu vou ter que vender 5.000 unidades. É com dessa base que a gente determina a meta de venda, né? A meta de venda não é um número inventado, né? É um número calculado numa gestão de custo, numa gestão empresarial, que eu vou definir o quanto que eu preciso vender para pagar, empatar contabilmente, sem ter lucro e prejuízo. Só que nós sabemos que uma empresa, né, ela não vive empatando, ela não é aberta para empatar no 0 a 0. O que ela precisa ter? Ela precisa ter lucro. O objetivo de uma empresa é ter lucro. Então, se o objetivo de uma empresa é ter lucro, ela tem que também, né, calcular o lucro esperado. Vamos agora imaginar o seguinte, que R$10.000, né, é os nossos custos e despesas fixas. Eu quero um lucro de 2.000. 2.000 durante o mês. Então, aqui eu defini o meu lucro. E lógico que a minha margem de contribuição aqui, né, aqueles R$2 lá do nosso primeiro exemplo. Então, eu vou definir agora a minha meta em quantidade de vendas. Como que eu vou fazer? Eu vou pegar esses custos e despesas fixas e vou adicionar o lucro que eu espero. Eu vou ter lá, né, a seguinte fórmula. O meu ponto de equilíbrio econômico, o que é esse econômico? Eu estou definindo o quanto que eu quero obter de lucro, né? Que ele vai partir, logicamente, tudo aqui da nossa margem de contribuição, que foi o nosso primeiro conteúdo que nós estudamos, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, professora, eu não entendi isso aí, vocês, por gentileza, se manifestem aqui. Lembrando, como nós estamos online, né, eu não consigo visualizar o rosto, aquele rosto dizendo, não estou entendendo, né? Então, por gentileza, vocês se manifestem aí, não fiquem mudos, né? O que ocorre é o seguinte, eu vou pegar aqui os 10.000, né, que são todos os meus custos e despesas fixas, mais os 2.000, né? Então, eu vou dividir esse valor que eu tenho que pagar por R$2. Então, meu ponto de equilíbrio econômico em quantidade significa o quê? Que a minha meta, né, de venda vai ser de 6.000 unidades, né? 6.000 unidades que eu preciso vender. Significa o seguinte, que quando eu vender e atingir 6.000 unidades, eu vou ter aqui, né, logicamente, né, a seguinte situação, eu vou ter um lucro esperado, que eu vou ter atingido o meu lucro que eu espero. Acima de 6.000 unidades, então, eu vou ter aí o que nós chamamos de uma margem de segurança, né, que vai obter lá para um período de crise, né? O que é a margem de segurança? É uma margem que eu vou ter vendido a mais do que a minha meta. Então, quando eu vendo um valor em quantidade ou em valor superior à minha meta, significa que eu estou formando uma margem de segurança para um período futuro, né, ou para um período próximo. Lembrando que toda empresa ela tem que pensar na questão da margem de segurança. Então, vou ter calculado aqui meu ponto de equilíbrio econômico, considerando o quê? O lucro esperado. Algumas fórmulas, elas dizem lucro esperado, retorno do capital, ou lucro desejado. Pessoal, são conceitos sinônimos. Se eu falar, o retorno do meu capital é o meu lucro esperado. Se eu falar, o meu lucro desejado é o meu lucro esperado. Então, ter uma diferenciação, assim, no quesito de, né, nomenclaturas, mas o objetivo
né, de uma empresa é o lucro, né? Se ele vai chamar o lucro de retorno de capital investido, se ele chama o lucro, o meu lucro desejado, se ele vai chamar o lucro de resultado esperado, a fórmula matemática, ele vai somar esse valor, por mais que tenha autores aí que diferenciem na questão de nomenclatura. Então, aqui nós temos um ponto de equilíbrio. Daí nós temos um outro ponto de equilíbrio, aqui que eu quero explicar alguns detalhes, que são despesas não financeiras. O que são despesas não financeiras? São as despesas não desembolsáveis, né? Eu vou dar um exemplo aqui, logicamente, que tem a da depreciação. A depreciação, o que é a depreciação? Se eu compro um carro por 20 mil, daqui a um ano ele vale 15, ele depreciou 5 mil, mas não significa que eu paguei 5 mil. Apenas o meu carro, ele deixou de valer 20 mil e passou a valer 15 mil durante um decurso de tempo. Ele depreciou-se o valor, mas não foi pago. Então, o que acontece? Quando eu quero calcular só financeiramente, eu estou falando assim, eu só quero calcular o ponto de equilíbrio, onde eu vou pagar, eu só vai considerar a saída de recursos financeiros do caixa da empresa. Se não for considerar a saída de recursos financeiros do caixa da empresa, eu não vou calcular. Então, vamos imaginar o seguinte, mesmo um carro aí, né, que dentro desse meu custo de despesa fixa, tem aí uma depreciação. Então, eu vou ter aqui, ó, 10 mil reais, que é o meu custo e as minhas despesas fixas, né? E dentro disso daqui, né, eu vou ter aí 5 mil, que é uma depreciação. É uma despesa não financeira. Então, vou colocar aqui depreciação. Nós entendermos que essa depreciação é uma despesa não financeira, ela é uma despesa não desembolsável. Então, é uma depreciação, é uma desvalorização de bem. Como que eu calculo o meu PEF? Eu vou pegar a seguinte situação. O PEF, ele vai ocorrer pelo seguinte formato, né? O meu ponto de equilíbrio, eu vou pegar lá os 10 mil reais, é que ele vai estar, esses 10 mil, vou subtrair os meus 5 mil reais, que é em despesas não financeiras, né? E vou dividir por 2, que é a minha margem lá de contribuição, né? Que nós, do nosso exemplo, que foi nosso primeiro conteúdo, então eu vou ter a minha quantidade que eu preciso vender, né? Para pagar os meus custos e as minhas despesas fixas. Eu preciso vender 2.500 unidades. Financeiramente, eu já estou estável, ou seja, não me sobrou dinheiro, também não me faltou. É a típica conta do brasileiro, que ele só importa se ele está pagando. Comprei um carro. Ele quer saber, vou comprar financiado. Então, ele vai colocar lá financiamento, ele só vê o valor da parcela, aquilo que ele está pagando, né? Ele não calcula a depreciação, manutenção, combustível, ele só calcula o valor da parcela, né? O que ocorre? Quando a pessoa não se preocupa com as outras coisas, cedo ou tarde, né, ela vai ter prejuízo, né? Porque o carro vai depreciar, o carro tem que ter manutenção, o carro tem que ter combustível. Então, se a empresa considerar só financeiramente, uma empresa pode estar estável, ela está empatando no 0 a 0. Mas só realmente uma empresa para ser considerado financeiramente, eu preciso trabalhar para ter uma vida estável financeiramente, eu preciso pensar um pouco mais além. Eu preciso pensar que eu preciso trabalhar para ter uma economia, um lucro. Meu trabalho ele tem que render, que eu consiga investir, que eu consiga fazer uma renda passiva, ou seja, aquela renda que não precisa eu trabalhar, em que o meu dinheiro vai me gerar lucro. Então, eu preciso pensar um pouco mais além financeiramente. Se uma empresa financeiramente paga todas as suas despesas, tá bom? Não, ela está estável financeiramente, mas não está bom. Por quê? Porque o objetivo dela não é pagar conta. O objetivo de uma empresa é ter lucros, né? Ter retorno sobre o capital. Daí tem alguma coisa que inclui do financeiro, mas só que a gente chama, às vezes, de endividamento. O que ocorre?
quando uma empresa ela não planeja para ter um ponto de equilíbrio econômico, ou um mínimo ponto de equilíbrio contábil, que ela tem um lucro esperado, né? Então, ela pode ter aí o que nós chamamos de endividamento. O que é endividamento? Chega uma hora que a pessoa fez um empréstimo bancário, um capital de giro, ela vai ter que pagar, né? Então, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que trabalhar mais para poder pagar. Nós chamamos o ponto de equilíbrio financeiro ou econômico com endividamento. Eu preciso agora trabalhar para pagar aquela conta que eu não coloquei lá na fora. Então, lá atrás, eu deveria ter calculado um ponto de equilíbrio econômico. Eu não calculei apenas financeiro, sempre trabalhei para pagar as contas, o carro quebrou, vou precisar trocar de carro, eu não tenho dinheiro, vou lá e faço um endividamento, vou lá e faço um empréstimo, vou lá e faço um financiamento. Por quê? Porque a pessoa que vive só no ponto de equilíbrio financeiro, ela consegue pagar suas contas e empatar 0 a 0, cedo ou tarde ela vai precisar fazer um endividamento. E quando ela faz o endividamento, ela vai precisar pagar esse endividamento e ela, então, vai ter que precisar, então, trabalhar mais, vender mais, né, processar muito mais, um trabalho muito mais rápido para conseguir pagar, porque ela não se planejou com um ponto de equilíbrio econômico. Ela não se planejou no seu ponto de equilíbrio contábil, ela se preocupou apenas em trabalhar para pagar as contas, sempre empatando no 0 a 0, né? Paguei as contas, tá bom. Não sobrou nada, tá bom. Não é essa a intenção. A intenção é que você tenha recursos guardados para um dia que tiver aqui. Preciso aumentar, ampliar uma empresa, comprar equipamentos novos, você tem esses recursos aí. Então, o que ocorre? Quando a empresa soma, né, o ponto de equilíbrio de endividamento, ela faz 300 mil de endividamento, ela vai ter que fazer o contrário. Agora, o ponto de equilíbrio financeiro dela, ele vai ser diferente. Por quê? Porque quando ele vai pegar isso daqui, ele vai pegar as mesmas coisas anteriormente, aqui a mesma fórmula do anterior, ele vai pegar, paguei aqui. Mas o que alterou? Agora aqui, né, nesse aqui, eu vou ter que somar mais o endividamento. Quando eu estou somando esse endividamento, o financiamento, o que vai acontecer? Eu vou ter que produzir mais, né? Então, o que ia acontecer aqui? Aqui eu teria aqui o meu ponto de equilíbrio financeiro, ou meu ponto de equilíbrio contábil, né? Como eu não trabalhei só no financeiro empatando 0 a 0, agora eu tive que fazer um financiamento para recomprar um carro, para recomprar um maquinário, para recomprar o equipamento da empresa. Eu vou ter os 10 mil lá de despesas, né? Meus 10 mil de despesas, igual para pagar, né? Eu vou ter que pensar agora, já que eu não pensei no passado, lá no lucro, eu vou ter que pensar agora em trabalhar um lucro, esperar um lucro para conseguir pagar, né? E agora eu vou ter que, além de pagar isso daí, eu vou colocar aqui 5 mil reais em endividamento. Então, o que eu deixei de planejar, agora eu vou ter que me esforçar para pagar. Porque é típico do brasileiro, o que acontece é o seguinte, ele não consegue guardar dinheiro. Para ele guardar dinheiro, ele tem que fazer uma dívida, né? Daí, se tiver que pagar o financiamento do carro, ele paga. Mas guardar aquele valor do financiamento lá para, economicamente, para ele estar estável, né? Ele não consegue. Então, o que acontece na seguinte situação? Quando a gente fala em endividamento, né? Endividamento, o que ocorre? Ele precisa obter um lucro, né, para pagar agora essas contas. Então, ele vai ter que somar lá tudo isso daí, né, vai ter que subtrair as despesas, digamos, financeiras dele, se ele quiser só um ponto de equilíbrio contábil. Eu vou colocar aqui esse endividamento, vamos colocar aqui a depreciação dele.
são as despesas vamos colocar aqui que ele refinanciou agora um carro lá de 20 mil reais, que ele vai ter que pagar esse financiamento. Tem que pagar isso daí. E o que ocorre é o seguinte, quanto que ele vai ter que vender agora? Agora ele vai ter que vender tudo, né? Vai ter que considerar um lucro futuro para ele conseguir. E vender também. Alguém perguntou alguma coisa aí, pessoal? Professor, eu e a Sara estamos boiando. Tá, deixa eu ver aqui. Pessoal, sempre que vocês tiverem alguma coisa, vocês perguntam. Deixa eu ver aqui. Para a Sara, professor, esse endividamento acontece sempre ou só em alguns casos? Tá, Sara, vamos entender a seguinte situação. O endividamento vai acontecer sempre quando a empresa não planeja, sempre quando a pessoa não faz a lição de casa de ter uma reserva de capital, um ponto de crise, ela vai ocorrer endividamento. Então, sempre ocorre, não é sempre. Uma empresa que se planeja, ela não tem endividamento. Vamos colocar a seguinte situação, Sara. Vamos pegar o Covid aqui, né, como um exemplo. As empresas que tinham caixa, né, que fizeram caixa durante um período do ano, quando chegou o Covid, elas têm caixa para se manter. As empresas que não têm reserva, não calcularam reserva, não calcularam lucro, hoje elas têm que fazer o endividamento, né? A Sara perguntou aqui, sempre vai constar no exercício para a gente analisar o endividamento? Tem um exercício que a gente, na lista de exercícios que tem o endividamento lá, se eu não estou enganado, o valor do endividamento é de 300 mil, né? Então, ele vai ter o ponto de equilíbrio lá para analisar. Então, endividamento, sim. Está situando. Vamos lá agora para a Madalena. Ter lucro é automaticamente ter dinheiro em caixa? Sim. Sempre que você obtém lucro, você consegue ter dinheiro em caixa, né? Então, se você tem lucro, você tem dinheiro em caixa. Se você não tem lucro, você não vai ter dinheiro em caixa nunca, né, Sara? Então, ter lucro, sim, é automaticamente ter dinheiro em caixa. Não só ter lucro, como você calcular um capital de reserva e você ter dinheiro em caixa. Eu vou lembrar vocês lá naquelas aulas que a gente teve presencial, que eu falava para vocês, pessoal, a gente nunca sabe quando vai ocorrer uma contingência, uma doença, alguma coisa. A gente precisa ter um dinheiro reservado, ter uma reserva de capital, né, para esse tipo de emergência, né, que a gente pode ocorrer sim ou não. Ah, se não acontecer, tá bom. E se acontecer, a gente vai reservando. Então, por exemplo, na pessoa física, nós, considerando o nosso salário, nós temos que planejar a nossa vida sempre separando ali uns 10% para fazer uma reserva de capital. O que é essa reserva? Ah, vou fazer uma aplicação na poupança, vou fazer uma aplicação em renda fixa, em ação, não importa. Você vai ter que separar aí uns 10% do teu salário para deixar lá de reserva todo mês. Ah, professor, eu fiquei desempregado depois de um ano. Pô, você já juntou um salário de um mês para você ter lá de reserva, para você ter um mês aí para você passar. Ou seja, tem pessoas que fazem a vida que eles têm planejado um ano, por exemplo. Se ele ficar desempregado um ano, não tiver salário um ano, ele vai ter dinheiro para sobreviver um ano. Por quê? Porque enquanto ele estava trabalhando, ele foi calculando uma reserva, um lucro, uma contingência para ele. Então, automaticamente, quando você calcula isso, é você ter dinheiro em caixa. Na questão 3, se não tivesse o endividamento, seria custo mais de se você não tiver o endividamento, você vai ter um ponto de equilíbrio contábil, né, ou até mesmo financeiro. Se você não tivesse endividamento, você vai ter um PEC, né, ponto de equilíbrio contábil, e se ele pedisse endividamento, sem endividamento com lucro, você teria um ponto de equilíbrio econômico, Sala. Então,
Então, seria só o custo de despesas, né, que teria, se não tivesse o endividamento. Mas a simulação lá é com o endividamento. Então, pessoal, se vocês tiverem que falar alguma coisa, às vezes acontece o seguinte, como eu estou com o Word lá explicando para vocês, eu não consigo visualizar o chat aqui, né? Então, eu vou verificar se eu reduzir a tela que eu consigo visualizar. Professor, Só um instante aí, Madalena. Se eu reduzir a tela, vocês conseguem enxergar o escrito aqui, pessoal? sim. Sim, então tá. Então reduz aí, eu consigo visualizar o chat de vocês. Pergunta, pode falar, colega. É assim, então ali na pergunta 3, a gente tem o endividamento. Então, a fórmula vai ser o ponto de equilíbrio financeiro. Aí vai ficar custos mais despesa fixa, menos endividamento, quer dizer, mais endividamento dividido por mais de contribuição? Vai ficar assim a fórmula? Se ele não tiver o lucro esperado e as despesas financeiras, a tua afirmativa está correta, né? Como? Vamos colocar a seguinte situação, né? Ele não está te dando valor de lucro esperado. Quando você vai calcular, então ele vai ficar somente o endividamento, entendeu? Ele também não vai te dar despesas financeiras, não financeiras, ele ficaria nesse formato aqui que está no Word, está visualizando? Ele vai somar, ele não vai diminuir o endividamento, ele soma o endividamento. Então, porque assim, ali ele fala assim, ainda gerar uma remuneração do capital de 99. Esse não é o lucro esperado, né? A remuneração do capital, você lembra que eu falei retorno do capital, remuneração do lucro esperado anteriormente é a mesma coisa? O 99. Mas esse aí vai ser lá no ponto de equilíbrio econômico, né? Equilíbrio econômico, mas qual que é a situação que ele está te dando? Você pode ler para a gente entender bem? Sim. Em um determinado período, a empresa estabelece como objetivo diminuir seu endividamento em 300 mil. E ainda gerar uma remuneração do capital de 99 mil, mantendo a mesma estrutura de custos e despesa. Então, para alcançar seus objetivos. Ok. Você viu o que o exercício está falando aí? Ele está falando a seguinte situação, ele quer pagar o custo de despesas fixas, mantendo a mesma estrutura, pagar o endividamento e ter mais o quê? Mais um lucro ou retorno de capital de 99 mil, não é isso que ele está falando? Então, ele vai ter que numeração do capital, que é o lucro, né? Tem que somar ele aí também no financeiro? Né, porque nesse caso aqui, ele está te dando ele está juntando três coisas aqui para você. Por isso que a gente tem que entender a situação, porque a gente tem que analisar toda a situação financeira, porque a situação financeira de uma empresa não vai ser igual à da outra, e nem o quesito do objetivo, né? Então, vamos lá. Aqui ele está te dando três coisas, ponto de equilíbrio financeiro e econômico, né? Por quê? Porque ele vai pagar aqui para você aqui custos e as despesas fixas, ele vai manter a mesma estrutura, correto? Então, sim. Soma. Ele quer pagar o endividamento, correto? Então, soma. Ele quer ter um retorno do capital, não quer? Então, soma. Então, soma todo ele e divide pela margem de contribuição. Entendeu? Para ele ter a quantidade que ele precisa vender. Deu para entender? Acredito que sim. Porque assim, professor, eu acho, eu pelo menos para me entender, o professor acho que tinha que ler o exercício e ir explicando, porque às vezes a gente não tem essa interpretação, entendeu? Uhum. É por isso que, Sara, a gente está fazendo essa aula online, né? Porque teve várias perguntas nesse sentido, e né? Daí quando você, professor, eu não entendi esse exercício aqui especificamente, você leu aí para mim, a gente vai explicando. Então, a intenção da nossa aula de hoje
é justamente tirar essas dúvidas aí pontuais que os alunos estão tendo, né? Por mais que teve lá o vídeo, a explicação, eu tirar a dúvida pontual. Daí, o que ocorre é o seguinte, na correção agora, você lembra daquelas correção que eu corrigia lá e fazia o passo a passo lá com a flechinha, lá de onde seria cada valor? Então, eu vou fazer o mesmo processo daqui daí, para que daí agora nessa próxima semana que vem, a gente vai juntar 3 conteúdos: margem de contribuição, ponto de equilíbrio e preço de venda, que eles são todos atrelados. Só que o que a gente fez na primeira semana? A gente aprendeu margem de contribuição, ok? Todo mundo entendeu margem de contribuição. Essa semana passada, essa semana, nós estamos entendendo ponto de equilíbrio econômico. Todo mundo vai entendendo, ok? Todo mundo entendeu? Como as pessoas teve bastante dúvida, aula online, vamos sanando as dúvidas, antes de entrar no próximo conteúdo. Hoje eu estou sanando as dúvidas de vocês. Ah, professor, era para entregar hoje? Não. Hoje vocês não vão entregar, por mais que eu coloquei lá no class que você estava lá para entregar. Hoje, vocês não vão entregar hoje. Por quê? Porque vocês não entenderam, eu estou explicando aqui, tirando as dúvidas de vocês, e eu vou postar aí para próxima aula, para amanhã, para vocês entregarem, ok? Aí vocês conseguem, assim, entender a minha explicação, tentar fazer, tirar as dúvidas, né? Ah, pessoalmente ou não, daí vocês fazem, ok? Então, essa é a intenção, que hoje vocês tiram as dúvidas. Mais alguma outra pergunta, pessoal? Professor, então só para ver se a gente entendeu bem. Então, quando vai fazer o ponto de equilíbrio financeiro, vai ser sempre os custos fixos, custos e despesas fixas, mais o endividamento. Se não tiver falando nada sobre lucro esperado, já vai fazer direto dividido pela margem de contribuição, é isso? Isso, se não estiver falando do lucro esperado, não coloca, porque significa que a situação da empresa ela não colocou que queria obter o lucro. Ah, professor, não está falando depreciação, então você não vai considerar depreciação, ok? Então, ser zero daí, nesse caso. Então, pode ocorrer, por exemplo, que uma empresa não tenha depreciação durante um período de tempo, e daí você vai colocar o quê? Ah, tem que ter depreciação, porque a fórmula diz que não tem que ter depreciação. Não, então a depreciação será zero, né? Porque você não teria a depreciação naquele momento. Ah, se a empresa tem endividamento, eu vou colocar endividamento aqui no ponto de equilíbrio financeiro e contábil econômico, vou colocar o endividamento. Mas não é toda empresa que tem o endividamento. Aí não vai ser todo exercício que vai ter lá o valor do endividamento. Aí, se não tiver, aplica direto a outra fórmula, não considera o endividamento. Ok? Bom, Mais alguma outra dúvida? Na questão 1, você disse para mim que era só para fazer o ponto de equilíbrio contábil. Então, a gente só vai fazer a conta da margem de contribuição para já conseguir fazer a conta do ponto de equilíbrio contábil? É só isso? Isso, só isso daí. Você vai fazer a margem de contribuição, que foi o conteúdo da primeira semana do segundo bimestre, que vocês já fizeram os exercícios. Foi tranquilo, tive pouca, acho que ninguém teve dúvida com relação a isso, foi poucos alunos que me perguntaram. E depois você já vai fazer o PEC, pronto, é o primeiro passo, pô, estou entendendo, né? Depois da segunda questão, que eu vou incluindo mais questão, né, sobre o econômico, diferenciação do econômico financeiro, se tem ou não tem, a empresa tem ou não tem endividamento, eu vou colocando na sequência até mesmo para não assustar vocês, né, colocar todos de uma vez só. Por isso que eu estou dividindo, eu estou dosando o conteúdo, né, modular, assim, para que vocês, professor, eu entendi isso daqui, para que ele serve, a margem de contribuição? A margem de contribuição serve para estabelecer metas, calcular o ponto de equilíbrio contábil, e o ponto de equilíbrio financeiro, e o ponto de equilíbrio econômico da empresa. Ok, agora eu já sei para que serve isso. Então, quando uma empresa precisa estabelecer uma meta de venda, ela vai calcular uma margem de contribuição e vai calcular o ponto de equilíbrio contábil econômico para saber quanto que ela precisa vender para obter um lucro zero ou, né, um ponto de equilíbrio econômico com a margem de lucro esperado. Ok? Tá, e todos os resultados do ponto de equilíbrio vão ser transformados em arredondado e sempre em unidade?
Vamos lá. Existe a quarta questão lá que não é a unidade, é uma empresa de consultoria, né? Ele vende horas, né? Por hora, né? Daí se ele vende hora, a hora não precisa ser arredondado, 1, 2, 3 ou 4 horas. Você pode trabalhar 1h15, 1h10, 1h05. Então, a hora ela pode ser quebrada. Agora, quando nós estamos falando, por exemplo, de uma empresa que vende geladeira, né? Ela deu lá, o teu cálculo do ponto de equilíbrio deu 199,50. Você não pode vender meia geladeira. Então, você tem que vender 200 geladeiras para obter o lucro esperado. Então, quando o número for quebrado, você vai buscar o arredondamento para a próxima unidade, sempre que for em unidades, né? Então, vamos definir assim, se eu estou vendendo unidades de produtos, né? Geladeira, fogão, micro-ondas, carro, enfim, um produto, uma mercadoria, eu não posso vender só metade dela. Então, se o meu resultado, ele deu 199,50, não posso vender 199 geladeiras e meia. Eu tenho que vender 200 geladeiras, ok? Por isso que a gente arredonda, quando for em unidades, a gente sempre arredonda para cima. Deu para entender o motivo do arredondamento? Então, lá na 4, tem a margem de contribuição, né? Tá, daí a gente fez a margem de contribuição. Na A, fala da margem de segurança em percentual quando a empresa presta 7.000 horas. Então, daí ela vai ter a margem de contribuição vezes essas 7.000 horas? Então, vamos lá. O que é a margem de segurança? Esse é um ponto importante, porque a gente ainda não explicou, estamos aqui no endividamento, né? Então, vamos colocar a seguinte situação. Eu vou pegar aqui o ponto de equilíbrio contábil para explicar, ok? Vamos colocar o seguinte, que a empresa aqui, vamos pegar o mesmo exemplo aqui desse daqui, só que fosse unidades, né? A empresa vende aqui, ó, ela está vendendo aqui 5.000 unidades. Só que esse é o ponto de equilíbrio contábil dela. E ela vende aqui, ou 6.000 no outro, só que em determinado mês ela vendeu lá, né? Não 5.000 unidades, ela vendeu 10.000 unidades. Significa o quê? Que qual que era o ponto de equilíbrio dela contábil, econômico? Ela tinha lá 5.000, né? E ela vendeu 10.000. Significa que ela tem uma margem de segurança, porque ela vendeu acima do que ela precisava. Então, se ela fosse no econômico, então ela tem uma margem de segurança de 4.000 unidades acima. Então, o que é a margem de segurança? Para nós entendermos o seguinte, a minha margem de segurança operacional é quando eu estou vendendo acima do valor que eu espero vender. Então, por exemplo, eu espero vender 5.000 unidades. Eu vendi 10.000 unidades, eu tenho uma margem de segurança de 5.000. Eu espero vender 6.000 unidades e eu vendi 10.000 unidades, então eu tenho uma margem de segurança de 4.000. Significa que, se no próximo período, né, no período vigente, né, eu teria a margem de segurança, por exemplo, 6.000, e eu tenho 6.000 unidades, eu tenho já 4.000 vendidas, se eu vender 2.000, né, eu não vou ter prejuízo. Por quê? Porque eu já tenho essa reserva anterior. Então, a margem de segurança é aquilo que eu estou indo além da minha projeção, né? É o que a gente espera de todas as empresas. Nesse caso aí, o que nós temos aí de margem de segurança? Né, a gente vai pegar lá o volume atual, né, menos, né, o PEC, né, e vai subir, dividido pelo volume atual vezes 100 para dar um percentual. Então, vamos simular a seguinte situação. Né? Qual que é o meu volume atual? Vamos colocar lá que o meu ponto de equilíbrio aqui, 5.000 unidades, né, é o que eu quero chegar. E eu vendi 10.000 unidades, nesse caso aí são 7.000 horas, né, unidades, então esse aqui seria o meu volume atual. É o que eu estou vendendo agora. Oi. Professor, só um pouquinho. É que assim, tem assim, tem os dados, né, e daí pede-se calcular. Daí tem margem de contribuição. Eu não sei se era para fazer o cálculo da margem de contribuição, mas se fosse, ali está falando 23%. Então, seria os 295,50 menos os 97,70, que é o custo variável por hora de consultoria, menos
0,23? Menos o 23%. O que é o 23% nesse caso aí? Daí é a despesa variável. Então, quanto que é o preço de venda dele? Só para nós explicarmos aí percentual. 295,50. Esse aqui é o preço de venda. Ele diz que desse preço de venda, 23% é... 23% é despesa variável e 99,70 é custo variável. Então, tá. Se ele disse que 23% é despesa variável, eu vou pegar lá 250 vezes 0,23, que é o coeficiente multiplicador, né? Então, nós temos lá... Faz vezes os 23, ou menos o 0,23. É 23% ou 0,23 é o mesmo, é a mesma coisa, né? Matematicamente. Mas vai fazer vezes, não menos. É vezes 0,23. Porque o que acontece? 67,96 vai ser o quê? Minhas despesas variáveis. Só para você entender aí. 60, isso aqui vai ser as minhas despesas variáveis. Agora, quando você tem essas despesas variáveis, você já consegue calcular lá a margem de contribuição, que é o preço de venda menos custos e despesas variáveis. Deu para entender? Então, você vai achar quanto que é a sua despesa variáveis em valor. Daí, você pega 295,50 menos 67,96 menos R$97, isso? 99. R$99. Então, você vai... Isso, daí você já consegue calcular a sua margem de contribuição. Tá. Tá ok? Entendi, sim. Entendeu? Então tá. Mais alguma outra dúvida aí, pessoal? Eu espero ter auxiliado vocês nesse caso aí. Vamos ver se tem alguma outra pergunta. Então tá. O que ocorre? Sobre a margem depois que você vai fazer o cálculo usando a margem de contribuição vezes as 7.000 horas, é isso ali que eu não entendi. Tá. A parte aqui que a gente estava explicando, né, que é o volume atual, essa daqui de margem de segurança, é isso? Isso. Então, eu não estou entendendo o que é o volume atual. Oi? O volume atual, o que acontece? É o quanto que eu estou vendendo hoje, né? No teu caso aí é 7.000. Deu para entender? Esse é o teu volume atual. Sim. Ok? Então, esse é o teu volume atual. Nosso caso aqui, eu vou simular 10.000 unidades. O meu PEC é 5.000. Né? E o meu volume atual é 10.000. Para mim empatar no 0 a 0, eu tenho que vender 5.000, mas eu estou vendendo aqui 10.000. Então, o que ocorre é o seguinte, a minha margem de segurança operacional, a minha MSO, né, é os 10.000, menos os 5.000, divididos por 10.000, vezes 100, porque ele quer em percentual. Como ele quer em percentual, ele vai multiplicar por 100. Então, ele vai fazer lá essa margem de segurança dele. Então, em percentual. O que é esse 5.000, professor? É o PEC? PEC. Dividido pelo volume atual de novo? Isso. Vezes 100. Tá. Então, ele vai pegar lá. Para quê? Porque ele quer o quanto que ele tem em percentual, né? Para chegar de segurança. Então, nesse caso aqui, né? A margem de segurança dele aqui, operacional, é de 50%. Por quê? 50%. Ele vendeu 50% a mais do que ele precisava ter para empatar. Então, ele está fazendo uma margem de segurança que eu falo que isso aqui, às vezes, em algumas situações gerenciais, eu falo que é o colchão de impacto. O que acontece? Quanto maior for a sua margem de segurança, melhor vai ser em período de crise. O que acontece? Se eu tenho
Se eu tenho uma projeção, eu gasto 2.000 e eu ganho 4.000, eu tenho uma margem de segurança de 2.000. Que eu estou guardando, vou guardando. Quando eu chegar um tempo de crise, eu tenho essa reserva de operacional comigo. Então, eu vou superar o tempo de crise. A situação, a grande situação econômica do brasileiro é que ele nunca faz uma margem de segurança. Ele sempre gasta mais do que ele ganha ou gasta tudo do que ele ganha. E as empresas, assim como o brasileiro, ou as pessoas fazem isso, as empresas também fazem isso. Né? Elas gastam tudo do que ela ganha, né? E ela não se preocupa em vender uma margem de segurança para ter aquela famosa reserva ou lucro que a gente fala no período de crise. Então, isso aqui é o quanto que ela está tendo de segurança em relação às vendas dela. Significa que se ela cair 50% das vendas dela, ela ainda consegue se manter dentro do PEC. Alguma outra pergunta? Então, pessoal, podemos dar sequência, então? Lembrando que a nossa aula é para tirar as dúvidas, né? Sobre o que é um endividamento, o que é um ponto de equilíbrio, o que é uma margem de segurança operacional aí, para que a gente conseguimos dar sequências. Pessoal, Madalena aqui perguntou a última parte da 1. A última parte da questão 1 é calcular, Madalena, o ponto de equilíbrio contábil, viu? Eu tenho que aplicar essa fórmula aqui. Custos fixos mais as despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Pessoal, é o seguinte. Professor, Oi. eu entendi, só que daí eu vou pegar aquele valor total que eu somei nos custos fixos e o valor total que eu somei nos custos variáveis. Uhum. Aí eu somo, depois eu divido. Veja bem, Madalena, vamos voltar um pouquinho. Vamos voltar só um pouquinho. A fórmula diz custos fixos, então você vai pegar o custo fixo, você não vai somar ele com o custo variável. O custo variável, ele só serve para calcular a margem de contribuição, ok? Sim. Então, na parte da última parte que você diz, a última parte da questão 1, ele vai pegar o custo fixo. O professor está cortando. Tá. Você vai pegar apenas o custo fixo, mais despesas fixas, e dividir pela margem de contribuição. Eu vou pegar aqui a foto que você postou lá. O que tem lá na foto lá, sua, lá que você postou? Para mim, você somou todos os custos e despesas variáveis lá, de 2.212, ok? Você calculou a tua margem de contribuição de 1.619,80. Agora você vai calcular o PEC, né? Então, o PEC você vai pegar lá, você não vai pegar lá as despesas variáveis, você vai pegar somente as fixas, né? Vai dividir pela margem de contribuição. Então, o que ocorre é o seguinte, o custo variável, ele é para calcular a margem de contribuição. Ok? Então, no caso, eu vou pegar só o valor total das despesas fixas e dividir pelo valor total da margem de contribuição? Isso, vai dividir pela margem de contribuição. Perfeito. Você não vai pegar os variáveis. Agora entendi. Ok? Então tá. Sara, você está ouvindo bem? Agora sim, professor, cortou uma parte, mas se você estava explicando a eu tinha entendido. Ok, então. Obrigado, Sara. Pessoal, antes de nós falarmos um pouco sobre o próximo conteúdo, eu quero deixar claro aqui para vocês o seguinte. A nossa aula ela está sendo à distância, mas quando vocês tiverem dúvidas, assim, professor, o professor gravou o vídeo, gravou lá o material, eu estou fazendo aqui a questão, estou com dúvida. Se for no período do horário de aula, pessoal, aqui, tipo, hoje a aula lá das 9 até as 10h30,
Vocês mandam um WhatsApp e a gente pode fazer uma conexão, uma videochamada, e a gente vai fazendo juntos, ok? Então, sempre tenho essa liberdade, pessoal. Isso é bom para a evolução do conhecimento de vocês. Ah, empaquei aqui, não vi, eu assisti o vídeo, eu verifiquei o material, eu não consegui entender. Pessoal, pergunta no WhatsApp, no horário de aula, e a professora pode fazer uma videochamada comigo para a gente fazer passo a passo, assim, a gente vai fazendo juntos, ok? Então, não se acanhe em fazer isso. Lógico que durante o dia eu não consigo fazer videochamada, né? Eu só consigo tirar uma ou outra dúvida aí. Vocês mandam uma foto, eu tiro a dúvida e respondo no WhatsApp, conforme a gente já vem trabalhando. Só que se for no período de aulas, aí a gente consegue fazer uma conexão online aí, né, com vocês. Então, sempre vamos entender nesse sentido. Pessoal, o próximo conteúdo para essa próxima semana vai ser preço de venda. Então, vou explicando aqui mais a questão do preço de venda, que ele também está atrelado tudo a isso. Pessoal, vamos entender que a gestão de custo é justamente tomada de decisão para que a empresa venha obter lucros. Então, qual que é o preço de venda? Professor, por quanto que eu tenho que vender para atingir meu ponto de equilíbrio? Quanto que eu tenho que vender um produto para conseguir o meu lucro? O que eu preciso incluir? Tem imposto? Não tem imposto? Como que eu faço essa base de preço? Porque o brasileiro, na realidade, as pessoas, elas têm o costume de chegar na loja e perguntar errado. Elas chegam na loja e falam assim, quanto que é o custo? Quanto custa esse produto aí? Qual que é o custo? Pessoal, nenhuma loja vai vender pelo custo, né? Ele vai vender, a pergunta correta é qual é o preço de venda, não qual o custo do produto. Então, existem duas fórmulas básicas. Uma é quando o preço de venda é a base de mercado. O que acontece é o seguinte, quem determina o preço de venda é o mercado, são as pessoas. A segunda situação é quando o preço de venda é base em custo. Então, a empresa vai utilizar o markup e ela vai calcular o preço de venda dela que ela quer vender o produto. Então, quando é a base de mercado, quem define o preço é o mercado. Por exemplo, assim, feijão. Feijão entre safra, ele subiu de R$ 3,75 para R$ 10 o quilo. Só que as pessoas não vão falar, não, é R$10, então não vou mais comer feijão. Subiu a carne. Não. Itens de sobrevivência, quem define, você vai lá, tá 10, você vai comprar. Se remédio, é caro, mas você vai comprar, né? Não é você que determina esse preço de venda. Quem determina isso é o comerciante e ele diz lá, é R$50 o remédio. Você vai falar, eu compro, pago R$50, eu posso achar caro R$50, mas eu vou comprar porque eu estou doente e eu preciso do remédio. Então, quem está definindo o preço de venda daquele produto é a empresa, é o comerciante, né? Porque eu não consigo viver sem. Alimentação, produto de subsistência. Chego no mercado, eu não vou pedir desconto. Você dá desconto no quilo do feijão, no quilo do arroz. Por quê? Porque está lá o preço no mercado, as pessoas não vão pedir desconto. Porque independente, né, de quanto for, você vai comprar, né? Porque é teu item de sobrevivência. Ninguém pede desconto lá no fato, lá no mercado, lá. Nem tem vendedor. Você chega lá, pega o seu produto, passa no caixa, paga e vai embora. Ou seja, tá lá o produto, você quer, não quer, alguém vai comprar aquele produto, porque quem define é o mercado, a empresa, tá lá, se você quiser, você leva. Agora, existe aquele produto, né, que não é a base em custo, é o preço, né, quem define é o cliente. Como que é isso, professor? O produto tem em várias lojas e não é um item de sobrevivência seu. Você chega na loja e você pode barganhar, vai ter um vendedor, por exemplo, roupa, né? A roupa, né? Se eu quiser comprar roupa, eu chego na loja e falo, não, eu quero pagar, essa roupa aqui está muito cara, eu vou na outra loja. Eu não tenho pressa de comprar. Porque se eu não comprar hoje, eu compro amanhã, eu compro a hora que eu encontrar um preço adaptável, aquela que eu gosto, eu tenho a opção de escolhas, né? E não é um item de sobrevivência. Eu não vou morrer de fome porque não comprei um tênis, né? Não vou morrer porque não comprei uma calça.
Ah, não vou morrer porque eu não compro. Então, não é um item de sobrevivência. Eu defino quanto eu vou pagar, quando eu vou pagar e a hora que eu vou comprar. Né? Não é a empresa, não é o vendedor. Nesse tipo de produto, tem que ter um vendedor para vender, né? Que vai negociar preço, que vai negociar prazo. Então, tá lá, diferente do preço de venda baseado em mercado, por exemplo, não é mercado consumidor, não. É na economia, né, que, né, tá lá, quer comprar, compra, não quer, né, o preço continua lá, entendeu? Então, nós temos dois tipos de preço de venda. Aqueles produtos essenciais, eu não vou conseguir barganhar preço, né? Eu posso ter pesquisar em um lugar ou outro, mas eu vou ter que comprar, né? Eu preciso do produto. Não, quem define o preço, né, é a prateleira lá, é a farmácia. Ah, tem aquele produto que eu consigo barganhar preço, né, que eu consigo negociar prazo, que eu defino quando vou comprar, né? Esse produto, o empresário não tem muito como definir a lucratividade dele. Nesse caso, nós temos duas situações. O mais básico é que a empresa define por quanto ela quer vender. Ok? Então, vamos lá, a seguinte situação. Desse formato, eu vou ter três coisas. Um que eu chamo PVB, que é o preço de venda bruto, né? Qual que é o preço de venda bruto? O preço de venda que eu vou colocar impostos, vou colocar dentro desse preço de venda as despesas gerais, vou colocar meu lucro, eu quero que o meu preço de venda pague tudo o que eu preciso pagar, eu tenho mais o meu lucro. Então, eu vou considerar aqui que 20% do meu preço de venda vai ser para pagar as despesas fixas e custos fixos gerais. 30% é imposto. Nossa, professor, 30%. Pessoal, imposto no Brasil é caro, né? E 10% eu quero pagar de lucro, né? Eu acabei de dar um exemplo, de mostrar, por exemplo, uma conta de luz, né? Na conta de luz, 29% da sua conta de luz, 29% é ICMS. Ou seja, de cada R$100 que você paga de conta de luz na sua casa, R$29 é de ICMS, e está lá bem claro isso lá na sua nota, lá na sua fatura da Copel, 29% do ICMS que você vai pagar. Ok? Então, o que ocorre é o seguinte, de cada R$100, R$29 é de ICMS. Imposto é caro no Brasil. Quando eu vou pegar um custo variável, compro uma mercadoria, custo de compra, eu paguei R$200, eu quero saber por quanto que eu preciso vender essa mercadoria para pagar as despesas gerais, os meus impostos e o meu lucro. Por quanto que eu preciso vender? Primeira coisa, eu preciso calcular o markup, eu chamo de cálculo inverso, que eu pego 100% equivale ao custo, incluo 20% das despesas gerais, né, fixa, 30% de imposto, né, e 10% de lucro. Vou diminuir tudo isso daqui, né, e eu vou ter aqui uma margem de 40%. Esse coeficiente aqui, para fazer a divisão, vou ter 0,40, lembrando que coeficiente é pegar o 40% e dividir por 100. Logo, por quanto que eu vou ter que vender? Eu vou pegar o meu custo e vou dividir pelo meu coeficiente de markup, que é o 0,40, eu vou ter que vender a R$500. Bom, vendi a R$500, eu consigo pagar as minhas despesas, o meu imposto e obter um lucro de 10%, isso eu chamo de preço de venda bruto. Vou pagar tudo e me sobra 10%. Só que, pela legislação brasileira, na nota fiscal de venda, tem que estar lá informando quanto daquela compra é referente a imposto. Então, quando eu pego uma nota fiscal, vai estar lá o valor do ICMS, vai estar lá o valor de IPI, vai estar lá o valor do PIS, COFINS, porque a legislação obriga que o comerciante e a empresa, quando ela vende o produto para o consumidor, ela informa os impostos para o consumidor. É o consumidor que não se atenta a isso, porque se o consumidor se atentasse, ele ia protestar não contra Bolsonaro, contra o Lula, ele ia protestar sobre a carga tributária, sobre a questão de geração de empregos, né? Não se o presidente pegou Covid ou não pegou Covid, por quê? Isso aí não importa no teu bolso, importa aquilo que você está pagando lá de imposto, né? Para onde está indo esse dinheiro de imposto, né? Para que vai isso? Então,
Como a legislação pede que a gente informe isso, a gente tem que ter o preço de venda líquido. O que é isso? Sem imposto eu pagaria quanto nessa mercadoria? Então, vamos lá. Eu vou incluir, né, as minhas despesas gerais, o meu lucro, que deu 70%. O meu coeficiente markup é 70, 0,70. Paguei 200, dividi por 0,70, eu posso vender ele por R$285. Ou R$285 é o teu valor da tua mercadoria. Por que eu vendo por 500? Porque você tem que informar lá o quanto que o consumidor está pagando o imposto. Nesse exemplo que nós estamos falando em preço de venda, né, o consumidor está pagando R$500, que é o valor que ele paga na mercadoria, né, menos 285,71, né? Então, ele estaria pagando R$214,29 de imposto. Imposto absurdo. Mas, enfim, todo imposto a empresa tem que pagar. Daí tem um preço de venda bruto com desconto. Aqui vai um atento, pessoal. Ninguém, em hipótese alguma, dá desconto para ninguém. Não existe, vender por preço de venda abaixo do mercado. Não existe. Todo o desconto já é embutido no preço de venda. Então, quando a empresa vai lá, vendo a preço à vista em 10 vezes sem juros, não existe compra parcelada sem juros. É tudo marketing, pessoal. O desconto, ele já é embutido dentro do preço de venda. Por quê? Eu vou pegar o meu preço de venda bruto, que é aquele lá que eu vou pagar todas as minhas despesas, é R$500, ok? E vou incluir, né, 10%. Eu vou adicionar sobre o preço de venda 10%. Por quê? 10% é minha margem de negociação. Um exemplo, eu quero dar 10%. O cliente chegou lá, mas eu pago à vista, você dá desconto? Vai lá, te dou 10% de desconto de pagamento à vista. Na realidade, ele não está dando 10%. O que acontece? Quando você forma o seu preço de venda, você tem que imaginar que toda pessoa, todo consumidor, ele quer pagar menos, né? E ele vai querer negociar um desconto à vista, ao prazo, em dinheiro, ele sempre vai querer negociar um desconto. Isso é normal no comércio. Então, você tem que considerar o seguinte, que quando você faz o preço de venda, você tem que considerar a margem de desconto. Então, eu vou calcular o preço de venda, vou pegar R$500, nesse caso eu peguei o preço de venda lá, e vou dividir por 0,90, por que 0,90? Porque eu quero trabalhar com uma margem de 10%, e eu vou oferecer o produto para o meu cliente a R$555. R$555 é o valor da etiqueta, parcelado em até 10 vezes, ok? Parcelado sem juros. Daí você chega na loja e fala, eu quero desconto de 10%, pagamento à vista. Se dá desconto, te dou 10%. Você pega 555 vezes 10% aqui, R$55,55 é o teu valor de desconto. Ou seja, você vai chegar lá no R$500, que era o teu preço de venda que você tinha calculado, concedendo assim o desconto. Então, o desconto dado para o cliente, ele é adicionado sobre o preço de venda com uma margem de negociação. Então, quando a gente faz preço de venda, atrelado todo esse conceito de ter um ponto de equilíbrio aqui, que é o preço de venda, de ter uma margem de contribuição, que é o preço aqui, que a gente está atrelando isso, ele tem que estar incluso, inclusive, o desconto que eu vou dar para o meu cliente. Né? Por quê? Porque se eu não concluir isso, eu vou dar o meu lucro. Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Quando a gente vai fazer uma gestão de uma empresa, a gente tem que pensar lá desde o início, da margem de contribuição, o que vai incluir tudo dentro do meu ponto de equilíbrio, para quanto que eu tenho que vender esse produto, considerando todas essas hipóteses de eu preciso ter lucro, eu preciso ter um ponto de equilíbrio zero, eu preciso ter uma reserva, né, eu preciso ter um retorno do meu capital, né, eu preciso ter uma margem de segurança operacional, eu tenho que considerar tudo isso dentro do meu preço de venda, né, para a gestão da empresa. Ok? Pessoal, eu vou um instante aqui, né, para que vocês tirem as dúvidas de vocês. Vamos ver se tem aqui. A Sara perguntou que suncoche. Suncoche, Sara,
As nossas despesas não desembolsáveis, despesas não financeiras ou a depreciação. Então, acho que eu respondi aqui que é sunk cost. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu aguardo aqui um instante, eu vou abrir um instante aqui para vocês tirarem as dúvidas de vocês, e daí eu vou preparar um material aí de preço de venda para vocês, incluso todo esse conteúdo aí. Professor, eu ainda estou ali tentando interpretar a letra A ainda da 4, eu não consegui entender. Qual que é a letra A da 4? Você pode passar? É aquela da margem de segurança lá, sabe? Margem de segurança operacional? A margem de segurança, ele quer saber em percentual 7.000 horas. Então, é essa parte aqui que a gente explicou aqui dos 10 mil, correto? Então, aí eu não estou entendendo de onde você tira esses valores aí, tipo, porque assim, se eu não tenho a fórmula, eu não consigo jogar os negócios. A fórmula seria esse aí, mas seria do ponto de equilíbrio econômico. Contábil e econômico. Vamos entender o seguinte. Contábil, quer dizer. Vamos montar a tua fórmula. Você calculou o PEC na anterior? Mas é que o PEC é no... Deixa eu ver. Não, lá na anterior. Como assim na anterior? Quando você eu estou indo na sequência. Você calculou a A, não calculou? Eu fiz a margem de contribuição, que é a número 1. Daí começa a letra A, que pede a margem de segurança, em percentual, quando a empresa presta 7.000 horas. Para você calcular a margem de segurança, obrigatoriamente você tem que calcular o PEC. Então, antes disso, você tem que calcular o PEC. Ah, entendi. Qual que é a margem tua de segurança? Qual que é a fórmula da margem de segurança? É MSO, né? Que é o volume atual, menos o PEC, né? Divididos por volume atual, né? Vezes 100. Então, como a margem do MSO, obrigatoriamente ela te pede para calcular o PEC. Então, você calcula a margem de contribuição e calcula o PEC aqui, ó. Por isso que eu coloquei a explicação do MSO bem aqui assim. O PEC usa essa fórmula aqui de cima, aqui, que é o custo de despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Deu para entender? Tá. E o meu volume atual é o 7.000. 7.000. Tá. Ok? Mais alguma outra? Eu tô copiando a fórmula ali. Ah, tá. Eu tô copiando a fórmula, que depois, para jogar na fórmula, fica mais fácil. Você quer que eu mande no teu WhatsApp a fórmula? Bom, pode ser, professor, mas eu copiei, mas pode ser. Quanto mais informação, melhor. Daí, assim, É porque, assim, esses negócios aqui de percentual, que nem a letra B, C e D, isso aqui vai dando um nó na minha cabeça. Pessoal, a fórmula mais simples de vocês fazendo isso é ir passo a passo, né? Calculou a margem de contribuição, daí calculou o PEC, daí vocês vão desenvolvendo. O que ocorre é o seguinte, às vezes a gente quer ler, né? A gente quer absorver e fazer tudo de uma vez. Então, a gente tem que dividir em partes. Imagina o que o professor Rubem está fazendo. Ele pegou uma semana só a margem de contribuição, outra semana PEC, a próxima semana, né, preço de venda. Então, você tem que pensar o teu exercício dentro desse processo, né? Também a primeira semana, a margem de contribuição, a gente viu essa primeira semana. Ao ponto de equilíbrio contábil, então o contábil é o primeiro que eu vou aprender, eu vou aplicar ele aqui. Então, você tem que ir dentro desse processo, passo a passo, você vai construindo como se fosse um bloco dentro do teu conhecimento. Se você tentar ler e interpretar tudo de uma vez, sem ter uma base de conhecimento, vai dar um nó na cabeça de vocês, isso. Por isso que eu falo, é importante que sempre vocês
Na hora que vocês estiverem fazendo, professor, eu parei aqui. Cara, tira uma foto da questão, manda para mim para o WhatsApp, ou se for em horário de aula, faz uma videochamada comigo e a gente faz ela passo a passo com vocês, ok? Então, isso é importante para que a nossa metodologia venha dar certo, né? Mais alguma outra pergunta? Eu quero... e aí, a letra B. O valor do lucro contábil mensal, quando a empresa atingir o ponto de equilíbrio econômico. Aqui eu vou calcular o ponto de equilíbrio econômico primeiro. Eu faço primeiro ele. Ponto de equilíbrio econômico. Mas lembrando que para você calcular o ponto econômico, você tem que ter calculado lá na anterior a margem de contribuição, que também vai no econômico. Sim, a margem de contribuição eu fiz. Uhum. Daí, considerando-se um lucro desejado de 6% sobre a receita total. E daí, como que eu continuo isso? Depois que eu fiz... O ponto de equilíbrio econômico, ele tem que ter o que lá para você? Né? Ele tem que ter um lucro esperado, não tem que ter? O ponto de equilíbrio econômico? Você acabou de falar que o lucro tem que ter aquela fórmula que é o lucro esperado, não tem que ter ele. O ponto de equilíbrio... sim, que é custo mais despesas fixas, mais lucro esperado dividido por margem de contribuição. Isso. Quanto que ele é o lucro esperado que ele quer e que ele te falou? O lucro esperado? 6%. Espera aí. O 6%? 6%. O lucro desejado é 6%. Qual que é o preço de venda dele? 295 e 50. Qual que foi a quantidade calculada lá no PEC lá? No PEC? De unidade. Eu ainda não fiz. Vai ter que ter a quantidade. Então, vezes a quantidade lá do PEC. Ok? Vezes 6%. Por isso que eu falei que vocês têm que calcular passo a passo. Você tem que saber lá quanto que você vai ter que vender. E sobre essa receita de venda, você calcula 6% de lucro. Então, você tem que calcular o passo a passo lá, para saber o lucro esperado. Então, esse aqui é o lucro esperado. Então, você tem que ter esse passo a passo para você. Ok? Então, você tem que ir por partes. Mais alguma outra pergunta? E na hora que eu estiver fazendo, eu vou ter que fazer passo a passo, eu vou parar aqui na B, aí depois eu vou conversando com você para fazer a C e a D, se eu não conseguir. Isso, e daí você se a gente finalizar a aula, não tem problema. Pessoal, eu não terminei hoje. Pessoal, não se preocupe. Amanhã eu libero o prazo e vocês entreguem amanhã. Mas teve dúvida? Exatamente. Manda um WhatsApp para, professor, cheguei até aqui. Como que eu faço para continuar? Daí a gente faz uma conexão, né? E damos sequência. Mais alguma outra pergunta? Vamos ver se alguém aqui tem mais alguma outra dúvida. 6%. Ok, acabamos de explicar isso. A que a Sara perguntou foi a que a gente acabou de explicar. Ok, pessoal? Então, assim, o professor, amanhã você vai fazer essa aula online de novo? Então, pessoal, a minha intenção da aula online hoje era dar uma explicada no próximo conteúdo, só para a gente explicar a vinculação da margem de contribuição com ponto de equilíbrio e o preço de venda. Como vocês têm um exercício que vocês estão fazendo aí, eu vou postar o exercício de preço de venda e o vídeo, vocês podem ir fazendo. A intenção é que eu consiga aí, vocês consigam fazer isso daí e também tirar as dúvidas, né? Por quê? Porque amanhã tem preço de venda prático, hoje eu expliquei a teoria. Então, eu vou postar um exercício para vocês. Logicamente que daí, quando eu postei o exercício, expliquei hoje como é que procede esse exercício, amanhã eu posto o vídeo, eu vou ter que gravar um vídeo explicando um exemplo para vocês amanhã, e ao mesmo tempo, né, que eu vou estar fazendo isso, eu vou ir tirando as dúvidas de vocês. Professor, amanhã eu estou fazendo, por exemplo, não finalizei hoje o ponto de equilíbrio, eu estou terminando, que a gente está falando, estou terminando a letra B aí, eu terminei a letra B, eu vou ter dúvida. O professor pode fazer uma conexão? Se eu não estiver gravando a explicação aqui, ou se eu estiver gravando a explicação, eu vou finalizar ela, eu entro, podemos fazer uma conexão online, né, e tirar as dúvidas de vocês daí
individuais daí, ou pelo WhatsApp, daí conforme vocês achar melhor a metodologia. Mas eu quero lembrar a seguinte, professor, hoje eu expliquei a teoria, eu vou postar o vídeo, a parte teórica, vou postar o exemplo, o vídeo online, né? Amanhã eu vou possivelmente estar desenvolvendo e gravando esse vídeo online. O professor não está em aula online, que a gente fez as semanas anteriores que eu gravei o vídeo. O professor pode tirar dúvidas? Sempre, pessoal, posso tirar dúvida. Lembrando, se for em horário de aula, é melhor que daí a gente faz uma conexão online. Aí fazemos juntos, ok? Quando o professor fez no bimestre passado, as aulas do jeito que o professor fez no bimestre passado, dando um exercício de exemplo, para a gente não ficar tomando muito tempo para o professor, era bem mais fácil para a gente entender. Concordo. Só que daí, o que aconteceu? Tava umas listas muito grandes, né? Então, a intenção minha é dosar ela, indo aos poucos, né? Que agora vocês já fizeram exercício de margem de contribuição, deixei o exemplo, ponto de equilíbrio, eu deixei o vídeo como exemplo, e agora fiz a aula online. Não é questão de tomar tempo, pessoal. O primeiro bimestre, a gente teve a aula presencial e a aula online. Daí eu passei aquele monte de lista de vocês. Então, o professor passou um monte de lista. Tem aluno que vai pegar e vai desenvolver rápido, e vai fazer. Tem aluno aí que fez todas as listas rapidamente, né? Entregou, tudo bem, ok? E teve aluno que ficou muito... se perdeu até na quantidade de lista, não sabia quantos se fez ou não fez, quantas que tinham. Por isso que esse segundo bimestre, pessoal, não dá para a gente utilizar a mesma metodologia que a gente tinha com o presencial de passar um monte de lista. Porque teve aluno que não sabia nem quantas tinham feito ou estava faltando alguma. Só justificando porque que eu mudei a metodologia de dosar conteúdos por semana. Ok? E não passar uma lista com vários conteúdos ao mesmo tempo. Ô, professor, mas não precisa da lista grande. É que assim, sabe o que é? Eu tinha mais facilidade em fazer com o professor. Ou quando o professor fazia vídeo, ou quando o professor fazia aquele passo a passo lá, colocava tipo um exemplo, que nem essa 4 mesmo, eu tô achando, não que as outras estavam fáceis, que eu também não achei fácil, que eu fui fazendo explicação pro professor. Mas essa 4 aqui, cara, eu não tô entendendo nada mesmo para fazer. Então, vamos fazer o seguinte, Valdir, eu vou adaptar a sua questão aí, né, mas eu não pretendo voltar para a mesma metodologia, eu vou adaptar a sua sugestão, né, para ter um passo a passo junto com os exercícios, né, mas mesmo assim dosado. Professor. Por semana, não... Mas é não... que assim... Assim, ouvir a opinião de todos, o que o pessoal acha melhor. Ou o professor fazer assim, que nem, por exemplo, que nem hoje, uma aula online, mas vamos pegar o exercício, ler e explicar ali pra gente, a gente vai colocando a fórmula pra jogar, é mais fácil, não é o professor dar a resposta pra nós. Que nem a minha dificuldade é saber qual fórmula pôr ali, eu, sinceramente, não entendo. Vamos entender, Valdir. Talvez o que está complicando aí um pouquinho a tua estruturação é a seguinte situação. Só gravando vídeo não está sendo suficiente para o seu aprendizado. Você precisa de uma lista impressa que tenha passo a passo com todas as fórmulas. É isso? Além dos vídeos, além do que nós estamos fazendo, passo a passo. Eu concordo contigo. Sabe assim, igual Sabe igual o professor fez hoje, a aula online? Tipo assim, ó, a aula online, mas beleza. Mas assim, ler, por exemplo, vamos explicar o exercício 4, um exemplo, né? Tá, daí, tipo, ali pega e lê, explica, porque assim, eu percebo que nem, eu não entendo, tipo, qual fórmula usar, entendeu? Entendi. Que nem, por exemplo, ali, sabe a fórmula da letra A, MSO? Volume atual menos PEC dividido pelo volume atual vezes 100. Eu nunca imaginava que era essa fórmula que eu ia ter que usar aqui, um exemplo, entendeu? Mas eu acho que todos têm que dar opinião, porque assim, eu acredito que não é só eu que estou com dúvida.
E a aula de hoje justamente foi para isso, por isso que eu convoquei todos vocês para a aula de hoje, justamente para ouvir a opinião de todos vocês, porque é o seguinte, eu preciso adaptar toda a metodologia no formato que vocês aprendam. Primeiro bimestre, eu acredito que foi bastante lista, né? A gente passou bastante lista, ouvindo a opinião de vocês, por mais que fossem opiniões individuais, eu dosei o conteúdo por semana, né? Cada semana um conteúdo, né? Então, vamos adaptando, colocando a metodologia. Então, logicamente que eu gostaria de ouvir, não só a sua, demais opinião das pessoas, de todos os alunos aí, mas que todos que puderem se manifestar. E, professora, eu acredito que tem que ter lá o vídeo online, a explicação online, o exercício, passo a passo do exercício, porque eu vou trabalhando nesse sentido, né? Que qual o sentido? Teoria, né? O cálculo, o exemplo de cálculo passo a passo, né? E o vídeo. Então, estou trabalhando, vamos trabalhar nesse sentido. Tá bom assim para todo mundo? Ok? Não tá bom? Eu preciso que todos façam que nem a Valdirene fez. Professor, o passo a passo lá, que nem o mês passado foi melhor. Preciso que todos se manifestem, né? Essa é a intenção da Hein, nossa... professor? É que Oi. assim, resumindo, quanto mais informação, eu assim, pelo menos a sua matéria, que eu acho a mais difícil. Os cálculos são bem mais complexos, entendeu? Então, assim, quanto mais informação, acho que melhor. Se a gente não entender de um jeito, vai ter de outro. Talvez eu entenda melhor de um jeito, mas outro aluno vai entender melhor do outro jeito. Então, E aí é aí que eu preciso, né, do retorno de todos os alunos, né? A princípio, eu estou tendo bastante retorno seu, o da Madalena também, a gente conversa bastante, o do Wesley, a gente conversa bastante, e tem alguns outros alunos aí que a gente vai conversando, alguns mais, outros menos, né? Mas eu preciso que o nosso contato ele seja bem ativo, assim, pessoal. Pergunta, manda WhatsApp, então, sempre teve assim, que eu não me incomodo de estar respondendo, pessoal, vocês, mas é importante que todos vocês sempre me perguntem, da forma que a Valdirene está expondo, professora, mais material, né, o passo a passo da conta, um exemplo, né, resolvendo em vídeo, ou um exemplo resolvendo, então, essa situação aí, eu preciso que vocês me informem, né, pessoal? Próxima semana agora a gente vai incluir exercícios, né, onde eu já vou deixar um vídeo, um exemplo no Word, então essa situação assim que eu preciso que todos vocês me informem. Muito obrigado, agradeço a Valdirene, e sempre ela está me perguntando, sempre a Madalena, né, tem o Denis, né, eles sempre estão me perguntando aí, isso é importante. Ok? até no domingo, né, prof? Até no... É verdade. A aula, a aula é à distância, mas tem a presença do professor até no domingo, mas sem Até problema. no domingo. Desde que isso, para mim é importante isso, porque eu sei que vocês estão fazendo, né? E não só, o aluno nunca perguntou. Cara, será que esse aluno nunca teve dúvida ou sempre copiou de alguém? Entendeu? Então, é bom que vocês me perguntem, porque eu desse jeito fico satisfeito. Até esses dias eu falei para o Wesley, você me perguntou o bimestre inteiro, eu agradeço por... Fala, professor, mas sempre eu agradeço, porque daí eu sei como que está indo a minha aula, né, pessoal? É importante a gente ter esse retorno de vocês aí. Se a gente, não, eu estou bem, está indo bem, né? O coordenador, como é que está? Não, está indo bem, mas eu não estou tendo o retorno dos alunos, então daí como é que eu vou saber se está indo bem ou não, né? A gente precisa melhorar. Então é importante que vocês falem isso, dê o feedback de vocês sempre, para que a gente saiba onde que a gente precisa melhorar. Preciso melhorar aqui, preciso melhorar aí. Então, é importante isso aí, pessoal. Eu agradeço O professor. por estar dando esse retorno para mim, porque isso tem me ajudado muito. As primeiras aulas foi péssima, né? A gente nem conseguiu fazer nada online. Professor, Pode falar. você
Tá, e assim, eu não sei se você vai corrigir essas listas que a gente vai fazendo, ou vai pelo menos disponibilizar o gabarito, sabe, só as respostas, para a gente ver se a gente acertou ou não. Corrigir a primeira, né? Se eu não estou Oi? enganado, deu o retorno da correção da primeira, Valdirene. A primeira? Não, não lembro, não vou falar porque eu não lembro. É, eu A acho que primeira era lá de margem de contribuição, né? eu já corrigi, já dei retorno no Class. Assim que vocês me entregarem ela essa semana, conforme vocês vão entregando, eu já vou corrigindo e dando retorno lá, e eu tô deixando o feedback lá, o retorno lá do passo a passo. Quando eu corrijo, eu já faço o apontamento do passo a passo também. Deixa eu ver aqui. A primeira você já fez isso? Ah, já, eu acredito, já fiz isso. Deixa eu Eu quero ver verificar. aqui. A margem. Tá, a primeira, no caso, foi margem de contribuição, tá? Eu vou entrar aqui. Entrei para você dar uma olhada. Eu acho que, se eu não estou enganado, eu já mandei. A margem de contribuição a gente fez pelo aquele formulário, sabe? Isso, pelo formulário. Eu já respondi e retornei lá, inclusive com feedback lá de passo a passo. Deixa eu pegar o seu aqui, Valdirene. Já foi devolvido, ler detalhes. Uhum. Eu já devolvi ele lá para ti. Então, eu tô fazendo a devolução, não tem nem pendente desses daí. Eu fiz a devolução para todos que entregaram a margem de contribuição, eu já fiz a devolução dele. Só vou. Aonde que eu olho, professor? Aí, deixa eu verificar, eu não sei onde você olha, mas eu sei que eu já fiz a devolução. Deixa eu só pegar aqui. As respostas. Para mim só tem as minhas respostas. Eu acredito que é para ter sim um feedback. Eu vou te mandar uma. Ó, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, então, como que ficou. Eu acho que se vocês dão uma olhada, deve ter algum no Class, né? Deve ter algum ponto lá que mostra um feedback individual, né? Que daí tem a fórmula de cálculo. Que tem. Deixa eu só pegar aqui, captura. Ele tem um formato lá que ele está descritivo, mas ele tem um formato de captura lá de imagem lá que eu faço, que tem lá o passo a passo, pessoal, é para vocês terem recebido. Se não receberam, vocês podem daí perguntar para mim, que eu sempre eu dou um jeito de fazer o envio de outro formato, ou por e-mail, tá, Valdirene? Se não conseguir abrir lá no Class, depois você pergunta que eu mando por e-mail, qualquer coisa para você, o feedback. Mas todas as questões que eu corrigi, eu tem um feedback da resposta. No meu não tem. Madalena. Não tem no seu, Valdirene? Ai, professor, eu No tô meu, procurando Madalena. aqui. Tá, eu vou. Normalmente é para ter. Vamos ver se eu consigo compartilhar a tela aqui com vocês, aqui minha. Olha, ele tem, por exemplo, a questão. Deixa eu. Ele tem a questão, e daí logo é para ter o feedback. Vamos ver aqui. Eu te mandar no teu WhatsApp aí.
esse feedback é assim, você quer dizer que quando eu envio, eu recebo de volta? Não estou entendendo. Duas opções. Quando você envia, eu faço a devolutiva dela. Daí você devolve e aparece a nota, as questões que se acertaram e um feedback escrito lá da questão, como se errou ou não. O processo é para ser esse daí, então ele abre qualquer coisa. Se não tiver abrindo no seu, a gente pode verificar como que você faz para abrir aí, mas é para ter sim esse feedback, esse retorno quando eu faço a correção. Tem nota e tem o valor lá, as questões que foram acertadas ou não. Professor, o meu também não tem. Tá. Então, eu vou ter que verificar isso, porque que vocês não receberam isso, mas é para ter, sim, esse retorno, né? Só tem as minhas respostas. Tá. Eu vou dar uma verificada na aula de amanhã, e daí eu vou fazer o retorno, daí a gente conversa pelo WhatsApp, e daí você vai conferir se recebeu ou não o retorno. Tá ok? Amanhã a gente faz isso na aula de amanhã. A gente confere ele individualmente, então, mas é para ter ido. Eu respondi, mas a gente vai testando, pode ter ocorrido alguma falha, ok? Pessoal, mais alguma outra pergunta? Eu acredito que não, professor. Só vai ser na hora que a gente estiver desenvolvendo aqui mesmo a atividade. Então, tá bom. Pessoal, demais, boa noite para Data lá, prof. Eu agradeço a presença de todos aí, daí qualquer coisa vocês vão conversando no privado, que só tem vocês três só aqui. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite. Não esquece de mudar a data lá, prof. Tá.